Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 17 de janeiro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale aqui pela rádio número 1 da região. Agora 6h37. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Governo federal pagará auxílio a aluno do terceiro ano para incentivar o Enem. Sem reajuste à vista em 2024, os servidores do Executivo ameaçam greves. Partidos abrem portas para a pré-candidatura de Bruno Peixoto à Prefeitura de Goiânia. Presos suspeitos de extorquir vítimas de roubos de cargas e de veículos. Comigo inaugura nova unidade armazenadora em Mineiros neste sábado. Caixa terá concurso público para 4.000 vagas de nível médio. Governador Ronaldo Caiado assina lei que institui campanha contra o aborto. Aluguel residencial sobe 3 vezes mais que a inflação em 2023. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O ministro Camilo Santana da Educação anunciou nesta terça-feira um novo auxílio para estudantes do ensino médio. Os alunos do terceiro ano que fizerem o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, serão contemplados com mais um valor adicionado à poupança do pé de meia, como é chamado por Santana. Os valores serão anunciados pelo presidente Lula em evento. Alunos do primeiro e segundo ano que realizarem o Enem não serão contemplados com benefício adicional. Segundo o titular da educação, em alguns estados brasileiros, 90% dos alunos no fim do ensino médio realizaram a prova, enquanto que em outros locais, apenas 29% participaram do exame. O recurso mensal é para ajudar no dia a dia e, se aprovado no final do ano, ele recebe outro auxílio. Foi o que explicou o ministro. Diversas categorias de servidores estão se mobilizando e começando as suas paralisações em resposta à resistência do novo governo federal em conceder reajuste salarial nesse ano. Algumas delas já iniciaram as greves, ainda que de modo pontual. É o caso de agentes de órgãos ambientais, os funcionários do Banco Central, auditores fiscais da Receita Federal e de agentes de fiscalização sanitária. As universidades também avaliam o movimento grevista no primeiro semestre letivo deste ano. Outras carreiras ainda realizam a assembleia junto aos seus servidores para definir paralisação e outros movimentos. No último dia 10, as entidades enviaram ofício ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, propondo a recomposição salarial em 3 parcelas. A primeira de 9%, a segunda de 7,5% e a terceira também de 7,5%, a serem implementadas, respectivamente, nos meses de maio de 2024, 2025 e 2026. Segundo o apurado, ainda não houve resposta por parte do governo a essa contraproposta. As reivindicações dos servidores são analisadas em reuniões periódicas da Mesa Nacional de Negociação Permanente, retomada no ano passado. O governo ainda não definiu a data de realização da primeira reunião da mesa desse ano, mas a expectativa é que ela ocorra apenas após o feriado do Carnaval. 6h41 e o concurso unificado oferta 1.700 vagas para a área da administração. Janaína Oliveira é quem traz os detalhes. Profissionais da administração interessados na carreira pública ganharam um presente recentemente. Ele veio no concurso público nacional unificado do governo federal, que oferece 1.748 vagas para a área. Essas oportunidades estão no bloco 7 do certame, chamado de
de gestão governamental e administração pública. São vagas para 14 órgãos federais participantes, entre eles o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, que oferece 329 oportunidades, e a Advocacia Geral da União, AGU, com 302. Para a professora especialista em concurso público, Giovana Carranza, é uma excelente oportunidade para quem sonha e busca estabilidade. O bloco 7 é o mais indicado para quem é formado em administração, porque além das centenas de cargos para administradores, também tem centenas de cargos para qualquer área de formação. No total, são 1.748 vagas, mais 2 vezes o cadastro de reserva. E o melhor é que você vai poder concorrer a vários cargos dentro do mesmo bloco. As provas do Concurso Público Nacional Unificado estão marcadas para o dia 5 de maio. Tempo suficiente para estudar e ser aprovado, segundo a professora. Dá tempo de começar do zero? Dá, porque faltam 4 meses para a prova. E se você estudar com conteúdo objetivo, direcionado, para você não perder tempo com aquilo que não cai, e usar uma metodologia que permite acelerar o processo de fixação, você tem total chance de aprovar dentro dessas milhares de vagas. Giovana Carranza orienta como devem ser os estudos para quem está começando agora. Então ele vai aprender de uma maneira mais rápida se ele tiver 3 pontos principais: cronograma de estudos com o passo a passo, para que ele possa saber exatamente qual é o momento correto de estudar teoria, qual é o momento correto de fazer questões e qual é o momento correto de fazer revisões. Ele precisa, segundo ponto, um curso, um conteúdo atualizado e direcionado. E o terceiro ponto é ter técnicas de estudos. Técnicas de estudos que permitem uma fixação e um aprendizado mais rápido. As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado serão abertas em 19 de janeiro e poderão ser feitas até o dia 9 de fevereiro na página do concurso. As taxas custam R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 90 para nível superior. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. E caso o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Bruno Peixoto, do União Brasil, insista em sua pré-candidatura ao Paço Municipal das eleições desse ano, não terá problema de legenda caso seu partido decida não apoiá-lo. É que outras siglas da Aliana começam a abrir as portas ao deputado estadual para que ele toque o seu projeto fora do partido de Ronaldo Caiado, que preside o partido aqui no estado de Goiás. A leitura começou a ser feita a partir do último sábado, quando o presidente do Avante em Goiás, Thiago Ghiotti, destacou que poderia caminhar com Bruno Peixoto nas eleições municipais desse ano. Na base do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, o Avante poderia inclusive não só apoiar Bruno Peixoto, como receber a sua filiação e investir em sua candidatura ao Paço Municipal. No entanto, em torno de Bruno Peixoto, caso queira mesmo avançar em uma eventual troca de partido, deve estar ciente dos impactos que isso pode lhe provocar a longo prazo. Afinal de contas, trocar a legenda fora da janela partidária pode render a perda do mandato do presidente da Alego, caso União Brasil reivindique a cadeira na Alego. E o volume de serviços prestados em Goiás cresceu 3,7% em novembro do ano passado, quando comparado com o mesmo mês de 2022. Foi a 34ª alta consecutiva, de acordo com o IBGE. Assim, o acumulado de janeiro a outubro é de 6,9% em 12 meses, é de 6,8%. No entanto, o setor de serviços apresentou uma queda de 1,6% em novembro, na comparação com o mês imediatamente anterior. Isso após ter caído 0,7% em outubro, a mesma base de comparação, sendo a 4ª queda mensal seguida e a 5ª do ano. No setor de turismo em Goiás, o setor acumula uma alta de 2,2% no ano e de 2,3% nos últimos 12 meses. Mas nas comparações de outros períodos, o setor não teve resultados positivos. Conforme o IBGE, foram registradas quedas de 4,1% em novembro, quando comparado com outubro de 2023, e de 4,2% na comparação com novembro de 2022. Prédios são evacuados em Goiânia após uma rua desmoronar e no local surgir uma grande cratera. Quem vai contar essa história aqui no Jornal Verde Vale é Lucas Santana. A Andréia é síndica do primeiro prédio a ser evacuado.
Era por volta de 2h30 da manhã desta segunda-feira, quando um forte barulho assustou os moradores que moram ao lado da construção onde a cratera se abriu. Um barulho muito forte, muito grande. Eu, inclusive, achei até que fosse um caminhão de alguma coisa, de lixo, que estivesse arrastando uma caçamba. Aí eu olhei na janela e o meu apartamento é bem do lado do buraco. Então eu olhei, eu me senti dentro do buraco. Foi assim, muito assustador, horrível, horrível. Já começou a descer os moradores, quem chega, eu tive que acordar as pessoas na minha casa, né? Meu marido, filho, a minha mãe que mora no andar de cima. E até que quando eu desci, já tinha alguns moradores do meu prédio embaixo e já fomos todo mundo ligando para o Corpo de Bombeiro. Na hora, eles foram muito rápidos, muito. Aí ligamos para o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil e o engenheiro da obra. O prédio de 4 andares é este que fica ao lado do empreendimento. No final da tarde, um outro edifício residencial teve que ser evacuado. De acordo com a síndica, rachaduras foram aparecendo durante o dia. Nosso caso foi um pouco diferente. Nosso caso foram surgindo rachaduras. Então, como surgiu essas rachaduras depois, foi algo preocupante, né? Assim, os moradores estavam ali naquela agonia também. A Defesa Civil foi lá junto com o engenheiro, depois de ter surgido, porque eles fizeram várias visitas durante a madrugada. Depois que surgiram essas rachaduras ali que eram bem comprometedoras, de certa forma, apresentava algum risco, a orientação da Defesa Civil foi evacuar e o engenheiro concordou também. Foi quando eu passei o comunicado e a gente, né, pegou algumas coisas e veio pro hotel. Todas as famílias foram trazidas para este hotel que fica próximo aos condomínios interditados para que a Defesa Civil e os bombeiros façam os estudos de segurança necessários. Apesar de ser hotel e muito bom hotel, né, claro, é muito complicado, né, ficar sem roupa, ficar sem as coisas da gente, a casa da gente, a água para você beber, é muito complicado, não é fácil. Eu tenho 2 cachorros, estão aqui comigo também, mas assim, a gente preferia estar muito em casa, né? Mas assim, de forma segura. Também não adianta a gente ficar lá, mas a construtora está dando todo o apoio, eles estão arcando com todas as nossas despesas, né? Aqui no hotel e estão prestando todas as informações. Durante a noite, uma reunião entre os moradores aconteceu no hotel onde discutiram o futuro das famílias. Durante a noite, a região continuou interditada. Só tinha acesso ao local do acidente funcionários da construtora, bombeiros militares e agentes da Defesa Civil. O desabamento aconteceu na rua 1128, no setor marista. A incorporadora responsável pela obra, ao lado da via que desabou, informou que está investigando o incidente e que equipes técnicas da empresa tentam determinar as causas e reparar todos os danos. O Conselho Regional de Engenharia também esteve no local avaliando a situação. Foi constatado que teve um rompimento, né, da parte de escoramento e agora isso vai ser levantado diante de uma perícia para achar as causas. Teve um corte na pavimentação e essa pavimentação pode ter entrado água por esse período chuvoso e ter acelerado os processos aí que a gente está vendo. A Defesa Civil informou ainda que monitora a área até que a empresa responsável pela obra apresente o laudo de segurança das investigações e explicou que não existe um prazo estabelecido, que tudo deve ser feito dentro da maior segurança possível e analisado de forma criteriosa. A síndica do primeiro prédio evacuado disse à equipe de reportagem da Brasil Central que o prédio já apresentava rachaduras causadas pela construção ao lado. Já tinha algumas rachaduras, porque na época da fundação deles, que eles acompanham também. Quando eles foram fazer a fundação, surgiram algumas rachaduras no nosso prédio e eles estão acompanhando, isso já é uma coisa que eles acompanham e já nos informaram que não é estrutural, é uma rachadura na alvenaria, né? Que eles já iam arrumar agora, assim que o prédio chegasse no térreo, porque aí firma a terra, né? Lucas Santana, da agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h51. A presidente Leila Pereira anunciou ontem a renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira até o fim de 2025. Abel e Palmeiras tinham um acordo verbal. As negociações começaram antes do português entrar de férias. O treinador chegou a visitar o Al Saad do Catar, mas optou pela permanência no Palmeiras. A família também pesou pela permanência de Abel.
Renovação garantida, Abel garante assim, o Palmeiras, aliás, garante assim, Abel no Mundial de 2025, já que o Palmeiras está classificado para a competição. E o Pacaembu ainda não terá condição de receber a final da Copinha. Nessa terça-feira, a Federação Paulista de Futebol emitiu um comunicado no qual confirma o veto ao estádio para a decisão que vai ocorrer no próximo dia 25. O palco da decisão do tradicional torneio de base ainda será definido, a depender dos classificados para as fases finais do torneio. As oitavas de final começaram nesta terça-feira. A federação diz que entrou em acordo com a Prefeitura de São Paulo e a concessionária para chegar ao veto por questões de segurança. Ainda não há gramado e o estádio está sem estrutura para receber uma decisão em menos de 10 dias. Desde dezembro, diante do andamento da reforma no estádio, havia pessimismo quanto à realização da competição no estádio. A informação foi confirmada então nesta terça-feira. A Alegra, concessionária do Pacaembu, emitiu uma nota para explicar a situação. Há previsão de reabertura do estádio ainda nesse semestre. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h52 e a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, a Comigo, inaugura uma nova unidade armazenadora de grãos em Mineiros neste próximo sábado. A estrutura de armazenamento de grãos será a maior do estado de Goiás, terá capacidade para armazenar 3,3 milhões de sacas de soja e milho. Segundo a Comigo, a construção da unidade atende aos pedidos dos cooperados da região. O investimento total foi de 150 milhões de reais. Ainda de acordo com a cooperativa, a unidade conta com automatização em todos os processos de recepção e secagem dos grãos, com uma estrutura completa, incluindo balança, sistemas de areação, termometria e principalmente 2 secadores com capacidade para 150 toneladas por hora. O crescimento da região, uma das principais produtoras de grãos do estado de Goiás, foi o fator decisivo para a escolha do local para a instalação da unidade. A unidade deve gerar cerca de 60 empregos diretos e 120 empregos indiretos durante a safra. E o mercado da soja registrou melhores negócios para a indústria em algumas localidades do Brasil nesta terça-feira, embora tenham permanecido fracos para exportação. De acordo com a Safra Consultoria, o mercado ainda está se ajustando frente às condições atuais, com o produtor segurando negócios, uma vez que preços voltados à exportação continuam desfavoráveis, mesmo com o dólar subindo bem ao longo do dia. Ontem, na Bolsa de Chicago, apresentou-se alguma volatilidade, mas até conseguir reagir um pouco no final do dia. O fato é que, no momento, o mercado interno está pagando melhor frente à paridade de exportação. Confira as cotações da saca de 60 quilos no fechamento de ontem. Passo Fundo avançou de 123 para 124 reais. Região das Missões mudou de 123 também para 124 reais. Porto de Rio Grande baixou de 127 para 125 e em Cascavel subiu de 112 para 113,50. No Porto de Paranaguá, no Paraná, aumentou de 123 para 124,50. Já em Rondonópolis, Mato Grosso, passou de 108 para 111 reais. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a saca prosseguiu a 107 reais. E em Rio Verde, aqui em Goiás, reduziu de 111 para 108 reais. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11. A Caixa Econômica Federal vai realizar um concurso público para preencher 4.000 vagas de nível médio. Há ainda a previsão de abertura de uma seleção para nível superior, com 40 vagas. O contrato com a Fundação Sesgran Rio para a realização do concurso foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, mas o banco já havia anunciado a seleção há algumas semanas por meio de um vídeo no YouTube. O concurso de nível superior, por sua vez, deve preencher 28 vagas para médicos do trabalho e mais 22 para engenheiros de segurança do trabalho. O edital está em fase de elaboração e tem a previsão de lançamento para fevereiro, segundo a Caixa. E o presidente Lula sancionou nesta terça-feira a lei que cria uma poupança financeira para estudantes de baixa renda que cursam o ensino médio na rede pública. A informação foi divulgada no Palácio do Planalto.
Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, Lula vetou trechos da proposta, entre os quais um aumento do percentual mínimo de frequência escolar. O programa, chamado pelo Ministério da Educação como Pé de Meia, tem o objetivo de estimular a permanência de adolescentes da escola e a conclusão do ensino médio. De acordo com o texto aprovado pelo Congresso, o benefício será pago a estudantes de baixa renda, matriculados na rede pública e com famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 7h13, consumidores preferem o Pix a usar bancos físicos e digitais. Quem vai trazer essa novidade é Eduardo Kovaleski. 6 em cada 10 consumidores possuem contas em bancos digitais e físicos, e o Pix é a forma de pagamento preferida. É o que aponta a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, em parceria com a Offerwise. Hoje, 94% dos consumidores possuem alguma conta em banco, o que populariza formas de pagamento digitais. O Pix e os cartões de débito e crédito são os meios mais utilizados. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, alerta que a diversidade de formas de pagamento exige atenção do consumidor e adaptação dos lojistas. No caso do Pix, vale sempre conferir se o destinatário está correto, evitando assim transferências erradas. E nos pagamentos por aproximação, é indicado que você tem um limite para esse tipo de pagamento, evitando assim problemas maiores caso o seu cartão, o seu celular sejam perdidos ou roubados. No caso dos lojistas, a pesquisa da CNDL mostra que o bom e velho dinheiro de papel já não basta e a aceitação somente de cartão pode ser insuficiente para atender uma clientela que cada dia mais se mostra adepta aos novos meios de pagamento, seja por aproximação, seja por QR Code, seja por Pix. Ou seja, o comércio precisa se adaptar para essas novidades de meios de pagamento para não perder vendas. Os principais motivos para usar o Pix são a rapidez, a praticidade, a transferência imediata do valor, a aceitação e a segurança. Outras formas digitais também cresceram nos últimos anos. 8 em cada 10 consumidores já fizeram pagamento via QR Code ou por aproximação. Essa modalidade cresceu ao longo da pandemia e pode ser feita por meio de celulares e smartwatches. Apesar da grande oferta de bancos, 65% dos correntistas ainda afirmam pagar tarifas bancárias para manutenção da conta, saque em dinheiro e operações de crédito. Caso o consumidor identifique a cobrança indevida de tarifas, é assegurado o direito de solicitar a suspensão da cobrança e até mesmo a devolução do valor pago ao serviço bancário. A pesquisa entrevistou 667 pessoas com 18 anos ou mais, residentes nas capitais brasileiras, em agosto de 2023. Agência Rádio Web, produção e reportagem Eduardo Kovaleski. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h15 e 3 golpistas foram presos em uma operação da Polícia Rodoviária Federal, suspeitos de se passarem por ladrões de carga para extorquir até R$70 mil das vítimas em Goiânia. Segundo as investigações da operação, os golpistas atuavam em 9 estados além do Distrito Federal. Um áudio revela como o grupo agia. A prisão dos suspeitos aconteceu na manhã de ontem. Segundo a delegada Alessandra Dias, responsável pelo caso, na maioria das vezes, as vítimas não possuíam seguro das cargas que transportavam. Em um dos áudios coletados pela investigação, dos suspeitos pede para que a vítima não envolva a polícia na situação. De acordo com as investigações, os criminosos tinham acesso e conhecimento das vítimas de furtos e cargas, muitas vezes por meio das redes sociais. Com as informações, ligavam para as vítimas para extorquí-las, afirmando que estavam com os veículos furtados e queriam devolver caso pagassem o valor pedido. E a Secretaria do Estado da Cultura anunciou na última sexta-feira os resultados finais dos editais relacionados à Lei Paulo Gustavo, a Lei Complementar 195. No total, 694 projetos receberam aprovação e, segundo a Secult, ainda estão sendo feitas convocações de suplentes. A lista dos projetos aprovados pode ser encontrada no site da Secult Goiás e também no Mapa Goiano de Cultura. Os proponentes que tiveram seus projetos aprovados têm até o dia 17, ou seja, hoje, para enviar o termo de compromisso através do Mapa Goiano. Isso dará início ao processo de pagamento. Os fundos serão transferidos para as contas bancárias dos proponentes aprovados entre os dias 15 de janeiro e 16 de fevereiro. E o governador Ronaldo Caiado assinou a lei que instituiu uma campanha contra o aborto. A reportagem é com Pedro Henrique Rabelo. O
governador Ronaldo Caiado sancionou a lei proposta pelo ex-deputado estadual Fred Rodrigues, que instituiu campanha de conscientização contra o aborto. Estivemos na diretoria de promoção de mídias sociais da Alego para ouvir do ex-parlamentar sobre o que o estado de Goiás ganha com essa nova lei. Mostra que Goiás está realmente na vanguarda e vira um ponto de referência para outros estados do país na proteção à vida inocente, que foi algo que eu sempre defendi na minha campanha, defendi durante meu mandato e vou continuar defendendo. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos comprovaram que muitas mães mudaram de ideia quando tiveram a oportunidade de ouvir o som do coração do filho por meio de uma ultrassom, decidiram não abortar mais. Essa é uma das novidades que traz essa nova lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. Nós criamos mecanismos de proteger a mãe, de fazer com que o Estado possa inclusive criar parcerias e convênios com ONGs de proteção à vida, para que naquele caso onde a mãe deseja fazer um aborto, ela seja orientada no sentido de sempre manter a criança, a vida sempre é preservada. No final da gestação, a mãe pode levar para adoção, a mãe pode manter, a mãe terá amparo social e psicológico. Então, uma série de ferramentas que a gente colocou ali, que acaba beneficiando e, mais uma vez, protegendo a vida, que é isso que a gente tá atrás, né? Com essa nova legislação estadual, Goiás muda o seu posicionamento em relação ao combate ao aborto. E segundo o deputado nos confirmou, outros estados já estão interessados em construir uma legislação semelhante. Goiás sai na frente, tenho recebido já pedidos de outros parlamentares de outros estados para copiar a nossa lei, para que seja feita em outros estados. Então Goiás sai na frente e atua como uma referência. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h19. Com grande atuação coletiva, o Corinthians goleou o CRB por 6-0 no Bento de Abreu em Marília nesta terça-feira. Dessa forma, se classificou para as quartas de final da Copa São Paulo. O Timão foi muito eficaz no primeiro tempo, quando fez 5 gols. Na etapa final, seguiu em cima, mas só balançou a rede mais uma vez. Os gols foram de Léo Maná de pênalti, Igor Pedrinho e Rian de pênalti, Wallace contra e Kaique. Nas quartas de final, o Corinthians se enfrentará ao vencedor de Ituano e América Mineiro, que ainda jogam. Dessa forma, o Timão segue sonhando com seu 11º título da Copinha. Detentor de 50% dos direitos econômicos de John Arias, o Fluminense pretende comprar o restante do passe do meia atacante. Para isso, o tricolor vai precisar negociar com o Patriotas, o ex-clube do atleta. Os colombianos, no entanto, não pretendem abrir mão dessa fatia facilmente. Fluminense e Patriotas não têm um valor fixado para a venda dos 50% restantes. Os colombianos sonham com uma possível grande venda de áreas para o exterior. Dessa forma, a equipe pretende conseguir um lucro maior do que teria negociado os direitos econômicos ao tricolor. E no último treino da seleção pré-olímpica na Granja Comari, Ramon Menezes promoveu 3 mudanças no time titular. Entre elas estão as entradas de Alexander, Marlon Gomes e Gabriel Peck, nos lugares de Kaique Bruno, Kelvin e Maurício, respectivamente. Nesta quarta-feira, o elenco viaja para a Venezuela, onde tenta uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. O início dos trabalhos aconteceu no dia 8 em Teresópolis. Desde então, o Brasil mediu forças com Boa Vista do Rio de Janeiro e venceu por 2-1 com gols de Marlon Gomes e Bruno Gomes. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h21. E o mercado físico do boi gordo apresentou algumas alterações em sua dinâmica nesta terça-feira. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, algumas indústrias frigoríficas estão tentando pressionar o mercado em São Paulo. O preço do boi no mercado atacadista ainda está em queda ao longo da semana para a carne bovina. O perfil da demanda ainda sugere a continuidade deste movimento no curto prazo, uma vez que uma grande parcela da população continua priorizando a compra de produtos que têm um menor impacto na renda média. No caso do setor carnes, a preferência da população vai recair por alguns cortes de frango, ovo e embutidos em geral. Confira o valor da arroba no fechamento de ontem. São Paulo, R$245. Goiânia, R$235. Uberaba, R$250. Dourados, R$236 e Cuiabá, R$208. E preços em média em baixa, aliás, quebra de safra da soja e dificuldades de acesso ao crédito. Essas foram algumas das demandas apresentadas pelo setor produtivo de Mato Grosso
ao secretário de Política Agropecuária e Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, nesta última segunda-feira, durante uma reunião em Cuiabá. O encontro realizado na sede do Sistema Famato reuniu representantes das entidades que compõem o Fórum Agro. De acordo com Nery Geller, diversas reuniões deverão ser realizadas nos próximos dias em todos os estados produtivos. Ele pontua que o intuito é começar a pré-estabelecer diálogos e demandas do setor. Nery destacou que o mapa tem conhecimento da situação vivida por Mato Grosso e demais estados do Centro-Oeste, que sofrem com adversidades climáticas provocadas pelo efeito do El Ninho, com a seca severa e a falta de chuva. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23. E nessa próxima sexta-feira será acreditado aos municípios brasileiros o segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, de 2024, referente ao segundo decêndio. O valor total a ser distribuído será de R$1.965.835.000. A parcela é quase 67% menor do que o pagamento do primeiro decêndio realizado no último dia 10. Em relação ao segundo decêndio de 2023, quando foram pagos R$2,5 bilhões, também houve redução. Do total, R$1.698.482 vão para as cidades do interior e R$196.583.580 vão para as capitais do país. Os valores do FPM são compostos de 22,5% da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados transferidos pela União aos estados e também ao Distrito Federal. Eles são repassados todos os meses, a cada 10 dias e calculados pelo Tribunal de Contas da União de acordo com o número de habitantes de cada cidade e a renda per capita. Estados que mais recebem são respectivamente São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Aluguel residencial sobe 3 vezes mais que a inflação em 2023. Quem traz a matéria é Alexandre Figueiredo. O aluguel residencial subiu 3 vezes mais que a inflação em 2023. O dado foi divulgado nesta terça-feira no índice FIPZAP. Com alta acumulada no ano de 16,16%, o resultado ficou ligeiramente abaixo do registrado em 2022, quando o percentual foi de 16,55%, o maior em 11 anos. Economista e coordenadora de projetos da construção no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o FGV-IBRE, Ana Maria Castelo destaca o que pode ter contribuído para esse resultado. A gente observou o mercado imobiliário com redução da oferta imobiliária, empresas que ajustaram ao mercado imobiliário em função da taxa de juros mais alta, com isso diminuíram lançamentos aí, então você tem uma oferta menor de imóveis, se você tem menos imóveis, você acaba pressionando o valor do aluguel. Uma outra questão pode ser um resultado também no período da pandemia, a gente teve negociações muito fortes entre locadores e locatários, em função da contingência do período, e que agora ainda você tem um rescaldo de todo esse movimento. O aumento anual foi mais que o triplo registrado no ano passado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, que avançou 4,62%. Em razão disso, Ana Maria reforça o que é preciso levar em consideração ao buscar um imóvel para alugar. Localização, sem dúvida, algumas áreas sabe que tem uma valorização mais alta, né, do que outras. Então, a questão da valorização, o tipo do imóvel, tudo isso são características que precisam ser consideradas. Sim, o preço do aluguel certamente vai ser influenciado por essas áreas que são mais disputadas. Então, é muito importante olhar essas questões quando se procura um imóvel. Feito com base em anúncios veiculados na internet e acompanhando 25 cidades brasileiras, o FIPZAP aponta que entre as capitais, Goiânia, com 37,28% e Florianópolis, com 27,68%, lideram o ranking dos maiores avanços anuais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. 7h26, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Já no próximo bloco, mais de 14 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda poderiam estar isentos. O governo de Goiás vai realizar vários concursos públicos em 2024. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saiam daí. Voltamos já, trazendo tudo em detalhes para você.
Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h35 agora. 7h35, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Olha, o governo federal confirmou ontem a previsão de realização de concursos públicos para a seleção de novos médicos peritos para o Departamento de Perícia Médica Federal, que atende às demandas do INSS. A informação foi confirmada pelos ministros da Previdência Social, Carlos Lupe, e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em vídeo publicado nas redes sociais. Detalhes como o número de vagas e datas para que os editais sejam lançados, porém, não foram divulgados pelos dois. A ideia é que as seleções aconteçam até 2026, quando termina o mandato do presidente Lula. De acordo com Lupe, a alocação de profissionais deve priorizar regiões mais necessitadas do país, onde a fila da perícia médica é maior. Os dados de novembro no portal da Transparência Previdenciária, os mais recentes divulgados pelo INSS, dão conta de que a fila da perícia passava de 889 mil pedidos. Enquanto isso, o quadro da perícia médica é enxuto. De acordo com o Instituto, são 3.327 profissionais, com 2.535 em atividade. E mais de 14 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda poderiam estar isentos. Quem vai contar essa história é Milena Abreu. Mais de 14 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda hoje poderiam estar isentos. Os cálculos são do Sindifisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Atualmente, cerca de 14 milhões e 600 mil pessoas declarantes estão na faixa de isenção, mas esse número poderia ser de 29 milhões 190 mil pessoas, o dobro, portanto, se a tabela do tributo tivesse sido corrigida sempre que necessário. Por causa de muitos anos em que a tabela ou ficou congelada ou não acompanhou a inflação, existe uma defasagem que beira 150% na correção da primeira faixa do imposto de renda, a que é isenta, em relação à inflação oficial acumulada desde 1996. Em valores, significa que ao invés do limite atual de R$ 2.112, a renda livre de imposto de renda poderia estar em R$ 4.899,69, uma diferença de quase R$ 2.800. Ainda de acordo com o Sindifisco, sem a devida correção, a classe média mais baixa é a mais prejudicada. Isso porque, quando o trabalhador tem reajuste para repor a inflação apenas, passa a pagar mais imposto só pelo fato de a tabela não ter sido corrigida pelo mesmo índice. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h38. E a Justiça de Porá rejeitou ontem um pedido de mandado de segurança contra o processo de afastamento impeachment que tramita no Legislativo em desfavor do prefeito Nassoitan Leite. Preso preventivamente por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada e o namorado dela, Nassoitan foi afastado temporariamente das funções de gestor municipal por recomendação do Ministério Público. Na justificativa para a decisão, o juiz Wander Soares Fonseca argumenta que mandado de segurança liminar não é a via adequada para análise de suposta invalidade do procedimento em trâmite. O magistrado considerou que se o gestor for condenado em primeira instância na esfera criminal, ele já responde a processo por tentativa de feminicídio, assim poderá perder o cargo. E o governo de Goiás vai realizar vários concursos públicos em 2024. Confira nessa matéria de Leandra Matos. O governo de Goiás prepara concursos públicos para o preenchimento de 2.150 vagas para o ano de 2024. Estão em processo avançado de autorização seleções para policial penal da Diretoria-Geral de Polícia Penal, para agente socioeducativo e analista técnico de assistência social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, além da previsão de concurso para gestor de engenharia com lotação na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra. A seleção para a Polícia Penal ofertará 400 vagas. Na Goinfra, a seleção será de 80 profissionais para o cargo de gestor de engenharia. Já nas sedes,
A previsão é de 128 vagas para analista técnico de assistência social e 243 para agente socioeducativo, totalizando 371 vagas na pasta. O governo instituiu ainda, recentemente, a carreira de analista de infraestrutura, que fortalecerá a execução e monitoramento de obras públicas, com previsão de concurso público com 300 vagas para servidores efetivos, em uma parceria da Secretaria da Administração e Secretaria de Infraestrutura. Os procedimentos para a realização do concurso devem ser iniciados no primeiro semestre de 2024. Já no Detran, serão 1.000 vagas para agente de fiscalização e examinador de trânsito. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias.